Bom, então o primeiro passo, a gente liga a máquina. O comando vai fazer a inicialização do software e ele vai mostrar essa mensagem na tela para nós. Ele está pedindo para fazer a referência. Basta a gente pressionar a tecla OK, que automaticamente a máquina vai começar a fazer a referência. O que é essa referência? Ela vai então ler os sensores nas extremidades dos eixos para saber se localizar na máquina e buscar também o último ponto de zeramento de peça que estava sendo utilizado. Após concluir, então, ela já mostra para nós aqui as coordenadas do zeramento da nossa peça. Uma vez que a referência foi completada, agora a gente já está habilitado a movimentar a máquina. Para essa movimentação a gente pode contar então com 3 tipos de deslocamento. O deslocamento contínuo, onde enquanto eu pressiono o botão, o eixo, a máquina desloca. A partir do momento que eu soltei o botão, a máquina para. Assim para todos os eixos, tanto para o eixo X, para o eixo Z e para o eixo Y. A outra opção de movimentação que a gente tem seria o Step. Vindo aqui na tecla Mode, ele vai mostrar na tela aqui para nós Step. E agora, a cada vez que eu teclo no eixo, a máquina vai andar 5 décimos. Um exemplo aqui do eixo X, X+, 5 décimos, 5 em 5 décimos. Se eu quiser modificar para 1 décimo, eu venho aqui então na tecla High Low, apertei, nota que aqui tinha um F, agora tem um L de Low, antes era o F de Fast, e vai movimentar nesse momento 1 décimo. Assim para todos os eixos. Qual que é a vantagem desse tipo de movimentação? Quando a gente precisa então aproximar de uma peça para fazer um zeramento, sem ter o risco de colidir com a peça. E o terceiro modo de movimentação que a gente possui é o Dist. Então a gente vem em Mode novamente para mudar. Esse tipo de deslocamento ele permite a gente dizer para a máquina quanto que a gente precisa andar. Eu posso dizer que eu quero andar 10 milímetros, digito 10, dou OK, e agora a cada vez que a gente teclar no eixo desejado, a máquina desloca 10 milímetros. Vamos pegar o exemplo aqui do eixo X, então de 58.8, se eu apertar para X menos, deve ir para 48.8. E assim para os outros eixos a mesma situação. E se eu quiser então voltar para o modo contínuo, eu sempre venho na tecla Mode e posso navegar então entre esses 3 tipos de movimentação. Então, algumas informações que a gente tem na tela aqui do comando. Aqui na linha de baixo, na última linha, o modo de deslocamento que a gente está trabalhando. Então, pode ser Continuous, Step ou Dist. A gente pode navegar nessas 3 opções. Mostra para nós os eixos, X, Y, Z, as coordenadas. Também aqui em cima o modo que a gente está trabalhando no momento, então a gente está em manual, a gente não está trabalhando em automático. Quando estiver rodando um programa ali vai mostrar que está em modo automático. E o L, que seria a velocidade de deslocamento, que pode ser a velocidade baixa, que seria low, aqui da tradução. Se a gente apertar em High Low, ele mostra o F, que seria o Fast, que é a velocidade rápida.
Outra informação importante, F4, nesse caso aqui seria a velocidade do spindle. Depois, quando estiver rodando o programa, eu vou explicar bem direitinho o que é cada número que vai aparecer ali para nós. Uma vez então que eu sei trabalhar com a movimentação dos eixos, é só prender então a peça, botar a ferramenta e dizer aonde que é o ponto zero. Nesse caso, eu vou estipular aqui o ponto zero com a ferramenta mesmo. Eu já fiz uma marca aqui no centro do meu bloco, eu vou aproximar do centro e vou dizer para o comando que ali é o ponto zero. Quando tem mais precisão, então a gente usa o relógio apalpador para bater os 4 lados e fazer o zeramento com bastante precisão. Aqui então eu já tenho marcado o meu ponto zero no bloco. Eu vou descer a máquina. Vou aproximar bem próximo do centro. Nesse caso aqui é um zeramento com não muita precisão. Pronto, está no centro do meu bloco. Aqui no controle então ele vai mostrar para nós os 3 eixos. E para fazer o zeramento eu vou clicar na tecla XY0. Agora está definido o nosso ponto zero. Falta zerar agora o eixo Z na minha base, que é onde foi feito o zeramento lá no programa. Para fazer o zeramento do eixo Z, eu vou usar então o preset automático, que é bem simples de utilizar. Eu boto ele aonde que eu quero que seja o meu ponto zero, no caso vai ser na base da peça. Se eu quisesse que o zero fosse na mesa, eu iria colocar ele em cima da mesa. Ou se fosse na peça, eu colocaria ele em cima da peça. Mas nesse caso aqui, como a gente fez a programação que sendo o ponto zero aqui na base da peça, eu vou colocar então em cima da tala aqui. Eu aproximo a ferramenta do eixo Z, pressiono o menu, a tecla on-off juntas e solto. Nota que o Z vai começar a descer e tocando no preset, ele já disse para nós que o zero está aqui embaixo. Então agora é só puxar o programa e rodar. Uma vez que eu tenho os 3 eixos zerados, então a ferramenta presa e o bloco preso, para rodar o programa a gente vai inserir o pendrive ali com o arquivo, vir na tecla Run Pause, pressionar OK para ele abrir o pendrive, procurar o programa que a gente vai usinar. Nesse caso aqui vai ser o 20, então eu uso as teclas aqui mais e menos para selecionar o arquivo, pressiono OK, ela vai abrir essa tela de configuração para nós, que a gente não vai precisar mexer, e basta então pressionar OK mais uma vez para iniciar a usinagem. Então, uma vez que o comando está rodando, a gente pode controlar os avanços aqui no controlador. O avanço dos eixos aqui no Y mais Y menos. Nota que aqui ele vai mostrar para nós então a porcentagem. Ali ele está mostrando 0,7, que é a porcentagem que a gente está rodando, então 70% do programa que foi feito a 5.000, 3.500, eu vou aumentar aqui. 5.000 de avanço. E também tem o ajuste de velocidade do spindle nas teclas Z+, e Z-. Posso aumentar. Eu posso pausar o programa no meio. Posso retornar a usinagem. E se eu quiser cancelar, eu venho na tecla cancela. Ele vai então deslocar o eixo Z para a posição segura.
ele vai fazer essa mensagem para mim. Save break, ele está pedindo se eu quero salvar esse ponto para depois retornar à usinagem. Se eu apertar cancela, eu vou sair, não consigo mais voltar, mas se eu quiser voltar depois para essa usinagem, eu digo aqui OK, dou OK em um dos pontos e ficou salvo então o meu ponto de usinagem. Se eu quiser então voltar à usinagem daquele último ponto que eu parei, que foi o ponto 1, eu vou prosseguir da seguinte forma: eu vou pressionar a tecla Run Pause, segurar ela, apertar a tecla 1, soltar. Ele já mostrou quais os pontos que a gente utilizou para salvar. A gente utilizou o ponto 1, então a gente só vai em cima dele, dá OK. Ele vai fazer a leitura do programa, vai mostrar para nós a linha e a coordenada que parou. A gente vai dar um OK e OK novamente. Daí então ele vai retornar a ligar o spindle e lá na usinagem posicionar e voltar para o último ponto, continuando então a nossa usinagem. Então esse aí é o procedimento para trabalhar com o DSP-A11, é bem simples, bem prático. E nos próximos vídeos então eu vou passar como é feito a fixação da peça na mesa e também como acha o centro usando o relógio apalpador.